Por centenas de anos antes do século XX, a guerra mudou muito pouco, com as melhorias na tecnologia de armas que surgiram sendo incrementais e lentas para se estabelecerem. No entanto, com a Revolução Industrial do meio ao final do século XIX e os avanços meteóricos tanto na ciência quanto na tecnologia que vieram com ela, em poucas décadas a guerra mudou além do reconhecimento. Novas armas, antes só vistas em ficções de Jules Verne ou Herbert George Wells, como submarinos e aeronaves, agora estavam sendo realizados, e com eles, o número de maneiras de matar na guerra disparou, resultando nas brutais fábricas de morte que foram as frentes de batalha da Grande Guerra entre 1914 e 1918. Neste episódio, vamos examinar o desenvolvimento e uso de apenas 5 das inúmeras armas mortais que surgiram durante a Primeira Guerra Mundial. Bem-vindo às Guerras do Mundo! – 23 de março de 1918. Era 7h18 da manhã quando os cidadãos da capital francesa tiveram a manhã interrompida pelo som de uma explosão dentro de sua metrópole. Cerca de 15 minutos após, seguiu-se outra explosão e mais uma, percebendo rapidamente que estavam sob ataque. Com as frentes de batalha distantes, os olhos se voltaram ao céu em busca de bombardeiros alemães ou zeppelins lançando sua carga mortal. Mesmo com céu limpo, a cidade continuava sendo atingida. A assustadora verdade de que os alemães desenvolveram uma artilharia de ultra-longo alcance que poderia atingir Paris além das linhas de frente só foi descoberta pelo povo da cidade após os incêndios serem apagados e fragmentos de conchas explodidas serem encontrados. Em 1915, a fluidez inicial da Grande Guerra acabou, com ambos os lados se entrincheirando para defender seus territórios remanescentes. A partir daí, as ofensivas, que demandavam tempo para serem planejadas e preparadas, frequentemente resultavam em ganhos mínimos, se é que havia algum. Com a infantaria incapaz de fazer qualquer progresso significativo sem sofrer baixas excepcionalmente pesadas, a artilharia assumiu uma importância como nunca antes, e milhões de projéteis choveram sobre as linhas opostas, com a intenção de transformar um inimigo em pó para permitir uma ruptura. A urgência por maior poder destrutivo no campo de batalha levou ao desenvolvimento de canhões de artilharia ainda maiores. Como solução provisória, fabricantes de armas como a Krupp da Alemanha começaram a reutilizar seus canhões navais para uso terrestre, especialmente após a Batalha de Jutland, em 31 de maio de 1916, onde a frota de batalha alemã, em menor número, foi derrotada pelos britânicos, com os sobreviventes majoritariamente confinados ao porto pelo resto da guerra. Portanto, quando os planos para mais membros dos encouraçados da classe Bayern da Marinha Alemã foram arquivados, os canhões planejados para o navio foram reajustados para a frente ocidental, montados em vagões de trem, por serem muito grandes para transporte rodoviário. Com cerca de 37 metros, o cano era muito maior do que qualquer peça de artilharia disponível, essencial para atingir a alta velocidade de saída exigida para lançar projéteis a um alcance planejado maior que 100 km. O projeto foi executado em sigilo absoluto até estar pronto para ser lançado contra as potências da Entente. No entanto, em vez de ser usado contra o exército britânico ou francês, optou-se por atingir a capital francesa a partir das linhas alemãs, na expectativa de que isso desmoralizasse os parisienses ao ponto de pedirem a paz aos seus líderes. Como arma naval, 80 marinheiros experientes da Marinha Imperial Alemã foram convocados para operá-la perto de Crêpe, a nordeste da cidade. Os projéteis tinham um alcance na região de 120 km ou 75 km e levaram mais de 3,
Leva minutos para alcançar o alvo, muito mais tempo que a artilharia padrão da época. O projétil estava em voo por tanto tempo que os artilheiros tinham que levar em consideração a rotação da Terra ao mirar, algo que exigia que eles usassem uma fórmula matemática concebida, ironicamente, pelo matemático francês Gustave Gaspard Coriolis, que nasceu em Paris em 1792. A arma podia atirar 65 vezes antes de precisar trocar o cano, devido ao grande desgaste de cada projétil de 106 kg ou 106,5 kg. Cada rodada subsequente precisava ser um pouco maior em diâmetro para assegurar a vedação adequada ao ser carregada. Assim, cada uma das 65 rodadas tinha que ser disparada em sequência específica. Aproximadamente 350 projéteis foram disparados pelo canhão de Paris, incluindo o que atingiu a igreja de Saint-Gervais e Saint-Protais na Sexta-feira Santa, causando o colapso do telhado. Cerca de 250 parisienses foram mortos pela arma antes do fim da guerra. É difícil imaginar a rápida evolução da tecnologia aeronáutica devido às demandas da Grande Guerra. Considerando que no verão de 1914, até as aeronaves mais sofisticadas eram basicamente planadores motorizados, que mal conseguiam transportar um piloto e um observador. É mais apreciável quando, apenas 4 anos depois, ambos os lados lançaram a primeira geração de bombardeiros multimotores de longo alcance, capazes de bombardear cidades inimigas a centenas de quilômetros. A Alemanha há muito tempo era pioneira em grandes aeronaves, conhecidas como Riesenflugzeug, ou aviões R. Não querendo perder a nova tecnologia, o fabricante alemão de dirigíveis Ferdinand von Zeppelin começou a trabalhar em sua própria aeronave de longo alcance, estimulado por um prêmio oferecido pelo jornal britânico The Daily Mail em 1913, que ofereceu 10 mil libras, que é aproximadamente 1,4 milhão ou dólar, 1,7 milhão na moeda de 2024 para a primeira pessoa a voar sobre o Oceano Atlântico. A pesquisa foi aplicada a aeronaves militares um ano depois e, em 1917, a Zeppelin Starken iniciou o trabalho no R-6. Mesmo sendo feito de madeira e tecido, como os aviões daquela época, o R-6 se destacava pelo seu tamanho, sendo considerado um Golias dos céus, ainda mais se comparado aos padrões da Segunda Guerra Mundial. Um biplano de 42,0, 6 metros e 12,7 centímetros de envergadura e 21,9 metros e 15,24 centímetros de comprimento atingia velocidade máxima de 84,5 km por hora, resistindo mais de 7 horas, mas sua distância máxima era de apenas 497,9 km. Para referência, um Avro Lancaster da Segunda Guerra Mundial era 61 centímetros mais curto em comprimento, enquanto um Boeing B-29 Super Fortress tinha uma envergadura apenas 61 centímetros maior. O R-6 transportava uma tripulação de 7 a 9 pessoas, dependendo dos requisitos da missão, e incluía posições defensivas de armas no nariz, dorso e barriga. Alguns aviões tinham 2 posições de armas extras no topo das asas, operadas pelos mecânicos. O R-6 atípico para sua época possuía uma cabine fechada para 2 pilotos, navegador e operador de rádio, incrementando o conforto e a eficiência. Apesar das posições de armas estarem expostas aos elementos e ao fogo inimigo, a capacidade de carregar bombas era na ordem de 2 kg ou 2.000 kg, uma carga devastadora para aeronaves do ano de 1917. Dado o seu enorme tamanho e desempenho medíocre, não só o R-6 era extraordinariamente exigente para voar, deixando os pilotos exaustos, mas também era vulnerável à interceptação inimiga, por isso era principalmente usado em missões noturnas. Demonstrando novamente a sofisticação do avião, seu navegador era comumente assistido por um dispositivo que enviava um sinal a uma estação terrestre. Esta, por sua vez, usava equipamentos de localização para determinar sua posição, que era então retransmitida para eles. Apesar de sua potência e tecnologia, o R-6 teve apenas um papel simbólico na guerra.
Apenas 56 deles foram construídos, mas realizaram ataques até a capital britânica, Londres. Novamente, prevendo de modo assustador a próxima guerra, a letalidade do R-6 pode ser vista no terreno preparado para o que estava por vir. Embora a guerra submarina não fosse nova em 1914, assim como as aeronaves, as exigências da Grande Guerra fizeram a tecnologia e as táticas evoluírem rapidamente, consolidando o papel do sistema de armas na guerra moderna. Embora os U-boats alemães sejam notórios e históricos, na verdade a Marinha Imperial Alemã foi mais lenta que seus rivais em adotar submarinos de combate. Seus primeiros tipos operacionais foram baseados em projetos da Krupp, feitos para exportação à Marinha Russa. Com a Era do Império ainda em pleno andamento, a almirantado alemão queria uma grande frota de couraçados para projetar seu poder e prestígio. Mas muito rapidamente na guerra, eles perceberam que não podiam igualar a supremacia numérica das marinhas da Entente. No entanto, seus U-boats, isso era uma história diferente. Embora não tivessem o prestígio dos navios de guerra, esses pequenos e baratos navios foram capazes de infligir danos dolorosos até mesmo na Marinha Real, uma vez considerada uma força imparável no mar. Eles interromperam o suprimento para as fábricas armadas da Grã-Bretanha, capturando ou afundando navios de carga com materiais de guerra vitais, causando escassez de munição e equipamentos no campo de batalha, tornando-os armas estratégicas decisivas. Portanto, os alemães logo começaram a abraçar os U-boats como seu trunfo no mar. A classe Type U-31 de U-boats era bastante típica dos projetos pré-guerra tardios e era uma evolução do Type 27 anterior, apresentando melhorias no sistema de propulsão com base na experiência adquirida nos tipos anteriores. Os U-31s, com 64,7 metros de comprimento, eram movidos por dois motores diesel de 1.825 cavalos, atingindo uma velocidade máxima de 16,5 nós na superfície e alcançando mais de 12.874 km. Com 64,7 metros de comprimento, eram movidos por dois motores diesel de 1.825 cavalos, atingindo uma velocidade máxima de 16,5 nós na superfície e alcançando mais de 12.874 km. Submersos, os motores diesel eram trocados por elétricos, reduzindo a velocidade máxima para quase 10 nós e o alcance para cerca de 128 km náuticas. Quanto ao lado comercial das coisas, o tipo U-31 apresentava dois tubos de proa e dois de popa para torpedos de 51 centímetros com 4 sendo transportados carregados nos tubos e duas recargas disponíveis para os tubos dianteiros. Também carregava uma arma de convés, seja nas classes de 88 mm ou 105 mm. Essas são mais confiáveis que os primeiros torpedos de guerra, frequentemente não confiáveis. Sob regras de prêmio contra navios mercantes, que exigiam aviso e inspeção de carga antes de afundar para verificar a legitimidade do alvo, as armas de convés eram perfeitas para evitar que a tripulação mercante decidisse lutar. Foram construídos somente 11 Type U-31s que não pareciam especiais no papel. Com o avanço da guerra, designs mais impressionantes foram produzidos por todos os lados. No entanto, o que torna o Type U-31 digno desta lista é o fato de que eles foram a montagem dos ases do U-boat da Grande Guerra. Dos 5 U-boats com maior pontuação em todo o conflito, 4 deles eram membros da classe com o U-boat SM-U-30, e 5 sendo creditado com um incrível afundamento de 220 navios, aliados de vários tamanhos e tipos. Uma tonelagem bruta de 505.121 toneladas, enquanto juntos, os Type U-31 afundaram 1.198.139 toneladas de navios. Esses eram números impressionantes para uma classe pequena de U-boats. Contudo, seu sucesso estava tanto relacionado à falta de preparo das marinhas das potências da Entente para combater os U-boats, quanto à habilidade de suas tripulações, especialmente no começo da guerra. Os membros desta classe de U-boat sofreram grandes perdas, com 7 unidades perdidas antes do fim da guerra, devido ao aprimoramento das táticas contra a ameaça U-boat. O inventor nascido na América, Hiram Maxim, foi um verdadeiro empreendedor da Revolução Industrial do final do século XIX.
De ratoeiras a bombas movidas a vapor, ele inventou, patenteou e colocou no mercado suas inovações em busca de uma fortuna e até afirmou que venceu Thomas Edison na invenção da lâmpada. Na Exposição de Paris em 1881, sugeriram-lhe que, para fazer fortuna, deveria criar algo que possibilitasse aos europeus se matarem, um passatempo que aparentemente apreciavam. Mesmo não sendo armeiro, ele usou seu gênio para a tarefa. Após testar um rifle e quase ser derrubado pelo recuo, começou a pensar em como usar essa força para aumentar a taxa de fogo. Após uma série de experimentos, Maxim passou a criar o primeiro sistema de disparo operado por recuo, que lançou as bases para todas as metralhadoras modernas de disparo rápido. A metralhadora Maxim foi adotada rapidamente pelos britânicos em 1883 para uso em sua vasta e volátil polícia imperial. A arma, em serviço britânico, foi crucial para conter levantes e essencial na Segunda Guerra dos Boeres, no sul da África, 1899 a 1902. Esse sucesso não passou despercebido em Berlim, e o governo alemão logo expressou seu entusiasmo em adotar sua própria versão da arma. Assim, o fabricante alemão Ludwig Löwer assinou um contrato com Maxim para produzir a metralhadora sob licença, e ao fazer isso, cumpriu a promessa a Maxime de que ele poderia ganhar dinheiro com algo que permitisse aos europeus se matarem. Quando a produção licenciada foi concluída, os alemães já haviam modificado e produzido um tipo aprimorado, apelidado de MG-08. Com munição, peças sobressalentes e um tanque de água para resfriar o cano durante o disparo, a MG-08 era uma arma pesada pesando mais de 63 quilogramas. Inicialmente limitada a vagões de trem e caminhões, ou posições defensivas, sua taxa de fogo acima de 500 rodadas por minuto era devastadora no campo de batalha, permitindo repelir contra-ataques rapidamente. A letalidade da MG-08 e similares, como a Vickers britânica, foram fundamentais para transformar a guerra, prevista para terminar no Natal de 1914 em um impasse, com ambos os lados se entrincheirando para evitar as metralhadoras. Com milhares de MG-8s produzidas, as linhas alemãs estavam prontas para os frequentes assaltos de infantaria na primeira metade da guerra. Na preparação para a Batalha do Somme, o exército britânico tentou destruir as posições das metralhadoras alemãs usando artilharia, mas esse bombardeio se mostrou ineficaz, e as MG-08S foram responsáveis por um grande número dos 58 mil mortos ou feridos que o exército britânico sofreu apenas no primeiro dia. A eficácia da MG-08 cresceu com o avanço da guerra, graças a uma versão mais leve e portátil que podia ser carregada por 2 soldados. Isso permitia seu uso para auxiliar na invasão de posições inimigas ou na defesa de territórios recém-conquistados contra contra-ataques. Apelidada de MG-0815, essa variante mais leve rapidamente se tornou a metralhadora padrão alemã, e mais de 130 mil unidades foram produzidas. Pilotos alemães também adotaram a arma, dispensando a jaqueta de água para resfriar o cano devido ao ar frio do voo. Uma versão a ar para a infantaria foi testada em pequenas quantidades em 1918 buscando uma arma mais móvel. Apelidada de MG-0818, apresentava um cano mais pesado para reduzir o problema de superaquecimento e que poderia ser rapidamente substituído no campo por um novo, se necessário. Este design não foi um sucesso, mas seria adotado por novos designs de metralhadoras após a guerra, como a lendária MG-40-2. Com tantas sendo produzidas, um grande número delas inevitavelmente se encontrou a serviço de outros exércitos, e exemplos foram usados durante a Guerra Civil Russa, a Guerra Civil Chinesa e as guerras sino-japonesas. Seu design influenciou diretamente vários designs de metralhadoras pós-guerra que foram usados na Segunda Guerra Mundial e, em alguns casos, além. Illinois, Estados Unidos da América, 1874. Joseph Glidden era um fazendeiro que criava gado para os lucrativos mercados de carne de Chicago. Mas ele tinha um problema.
Para conter suas feras, ele tinha que cercar grandes áreas de terra com arame, simplesmente não sendo prático fazer isso com cercas. Porém, frequentemente os grandes animais rompiam o arame e se afastavam de sua propriedade, resultando em perda de receita e problemas com vizinhos. Ao investigar maneiras de prevenir isso, ele teve a ideia de incorporar protuberâncias afiadas ao longo do arame. Estes sendo criados com 2 fios de arame entrelaçados conectados em intervalos regulares por farpas afiadas de pontos de metal torcidos. A ideia era simples. Se a vaca tocasse o arame, receberia um choque afiado para evitar mais pressão. Se a vaca insistisse contra o espinho, sua pele poderia ser cortada e a dor a forçaria a recuar. O arame farpado de Glidden revolucionou a indústria de gado nos Estados Unidos e além, mas ele não poderia saber naquela época que sua inovação traria tanta miséria e sofrimento para milhões de homens mais de 40 anos depois. Pode não ter sido a arma mais avançada nesta lista, mas a eficácia do arame farpado durante a Primeira Guerra Mundial não pode ser subestimada. Era barato para produzir, mas brutalmente eficaz em paralisar ou até mesmo parar um ataque inimigo, e junto com a metralhadora e a artilharia, foi um dos fatores-chave na criação do impasse que definiu os combates da Primeira Guerra Mundial. O arame farpado bloqueava o caminho da infantaria e causava cortes nos soldados. Na precária higiene do campo de batalha, esses ferimentos podiam resultar em doenças, afastando o soldado da luta, mesmo se sobrevivesse à batalha. Contudo, o uso do arame farpado como arma não era inédito em 1914, já que manuais do Exército Britânico de 1888 orientavam sobre a melhor maneira de posicioná-lo para a defesa. Durante a Grande Guerra, parecia que a única coisa que poderia crescer adequadamente no espaço devastado entre as trincheiras, conhecido como Terra de Ninguém, era a quantidade de arame farpado colocado lá. Ocasionalmente, as fábricas, mesmo operando no limite, não davam conta da demanda. Até 1918 estimava-se a colocação de arame farpado suficiente para cercar a terra 40 vezes. Em algumas áreas, era tão espesso que se dizia bloquear o sol quando estava baixo no horizonte no início da manhã e no final da tarde. O arame farpado era comumente disposto em tiras longas em zigue-zague ou em cintos paralelos às trincheiras, frequentemente em múltiplas fileiras. Alguns obstáculos de arame eram um pouco acima do joelho e tinham a intenção de tropeçar e depois prender os atacantes, enquanto as barreiras mais pesadas às vezes tinham 6 pés de altura, ou até mais, para dissuadir ataques frontais. As tropas frequentemente deixavam propositalmente uma brecha na linha, com o objetivo de atrair a força inimiga, que seria então abatida por uma metralhadora oculta, atirador de elite ou mina terrestre. As equipes designadas para instalar ou cortar o arame farpado inimigo geralmente operavam sob a escuridão, pois isso implicava entrar na terra de ninguém. Mas permaneceu como um dos trabalhos mais mortais da guerra. O uso do fogo de artilharia para destruir barreiras de arame farpado tinha resultados mistos. Por isso, na guerra, cortadores de arame se tornaram equipamentos padrão para os soldados, tão necessários quanto suas botas. Em alguns casos extremos, as tropas usavam os corpos de seus camaradas caídos, já emaranhados no arame, para atravessar com segurança. Não foi até a chegada do tanque que o arame farpado perdeu grande parte de sua eficácia, pois esses behemoths, de aço, atravessavam a linha inimiga, abrindo um buraco para a infantaria seguir. Sem uma lança blindada, no entanto, mesmo para a infantaria moderna, essa simples resposta para o problema de um fazendeiro de Illinois do século XIX para manter seu gado em seu campo continua a ser um obstáculo mortal.